gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Hoje, a meteorologia está prevendo chuvas, né, para grande parte de Minas Gerais. Infelizmente, essa chuva não chega aqui muito aqui na capital mineira, né? Vai chegar bem no sul de Minas, no leste de Minas, no Triângulo Mineiro, né? No sul, mas ela chega mais levinha, talvez à tarde, aqui em Belo Horizonte, né? Vamos esperar que esse tempo, né, de chuva, né, continue nos premiando, porque molhar a terra para plantar o milho, o feijão e tudo aquilo que depende da água, né? Não é verdade? O café que espera a água, né? Todas as frutas que esperam a água, isso é muito importante. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. São muitos os relatos de milagres alcançados por intermédio de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Hoje nós vamos te mostrar a história de Dona Edir. Ela está com seus 94 anos e ela mantém firme na fé e devoção à Santa e atribui a Nossa Senhora da Piedade o milagre de ser mãe. Com fé e muita caridade, Dona Edir e seus 94 anos dão uma lição de vida. A idosa, que nasceu em 1928 em Taquaraçu de Minas, foi criada numa família cheia de virtudes e de amor ao próximo. Eu largava tudo que eu tinha de fazer em casa para ajudar os outros. Como? Graças a Deus. Eu entrava para casa da colega, da amiga, eu pegava tudo que precisava de fazer, eu fazia. Eu dava banho doente, eu olhava, portava eles dentro de casa para olhar, tudo eu fazia. Graças a Deus. Deus só me deu força. Aos 94 anos, Dona Edir conserva a fé em Nossa Senhora da Piedade, devoção que ela tem desde quando se casou, há quase 70 anos. Edir conta que só pôde engravidar graças a um milagre. 4 anos. Eu chorava, eu pedia a Deus que eu queria ser mãe. De qualquer maneira, eu queria ser mãe. Mas o poder de Deus, Deus filho, maravilhoso. Graças a Deus, Nossa Senhora da Piedade. Os meninos só vão para mim debaixo da conta. José Torres, o primeiro filho de Dona Edir, morreu há 2 meses, vítima de câncer. Apesar da saudade, Dona Edir não perdeu a fé e disse que quer voltar ao santuário da padroeira de Minas Gerais para agradecer tantas graças recebidas. Agora tem que dar agradecer. Eu já fui lá muitas vezes. Com a capelinha da padroeira de Minas nas mãos, Dona Edir anima a qualquer pessoa que esteja desanimada na fé. Que eu tivesse a fé, a metade que eu tenho. A fé. Que a fé é uma montanha. Pode ser a dificuldade que for, a gente, que eu já venci tanta coisa, meu filho, aqui nessa casa, você nem imagina as coisas que já passou comigo aqui. É muita coisa mesmo. Graças a Deus, estou aí vencendo as dificuldades da vida. E espero que eu vença mais etapas. Nunca é difícil na vida, né? Nunca é difícil. Graças a Deus. Nossa Senhora dá a gente força para tudo. Pois é, como diz a Dona Edir, né? A fé remove montanhas, não é verdade? Então, a pessoa tem fé, né? Tem tudo. Aí pode fazer aquela visita ao nosso santuário de Nossa Senhora da Piedade e alcançar graças, né? As graças que são bem-vindas, não é verdade? É necessário que você tenha fé, que saiba pedir. Peça apenas, né? Como a Dona Edir, tem tantas pessoas que pedem, né? Sem dar nada em troca. Esse negócio de pedir, dar em troca, né? Pede.
minha Nossa Senhora da Piedade, né, como ela pediu, eu quero ter um filho, me conceda este filho. E um filho veio, né? Qual foi a resposta dela? De educar uma família, né, na religião católica, né, preservando a fé em Nossa Senhora da Piedade. Isso é coisa muito importante. Pois é, o candidato do PT esteve ontem em Belo Horizonte, né? Também outro dia esteve aqui o presidente Bolsonaro. Os candidatos ao segundo turno da eleição presidencial no Brasil estão, naturalmente, priorizando Minas Gerais, porque o voto de Minas Gerais é muito importante. Minas Gerais é um estado muito importante. Nós somos a riqueza do Sul e a pobreza do Norte e do Nordeste, não é verdade? Nós somos um estado, diz que Minas são muitas, e verdadeiramente são, né? Se você chega na região do Jequitinhonha, você encontra mais o Nordeste brasileiro. Se você encontra no norte de Minas, você encontra também um pouco do Nordeste brasileiro. Se você vai para o Oeste, você encontra, né, hoje a fartura do Centro-Oeste de Minas, não é verdade? Com muita plantação, com agronegócio, né? Se você chega no Triângulo Mineiro, é outro lugar diferente, né, de outras partes de Minas. O sul de Minas, né, as nossas produções de queijo, de manteiga, de leite, né, são produções maravilhosas. E de tantas outras coisas que nós temos, minério e riquezas muitas, né? Então, é claro que Minas Gerais é uma prioridade, né, nas campanhas eleitorais. Eu sei que nesse momento todo mundo quer falar que vai fazer o melhor para Minas. O Lula ontem disse que pode fazer muito mais para o nosso povo de Minas Gerais, né? O Lula teve 8 anos como presidente da República, né? Infelizmente, com ele o metrô não andou 1 metro, né? Muitas coisas aqui não andaram, né? Ele falou muito da 381, que foi lançada pela presidente Dilma, lá em Governador Valadares. A prioridade da 381, que era antigamente a 262, é entre Belo Horizonte e João Manlevade, onde nós temos a maior, né, e mais movimentada estrada de Minas Gerais, e mais perigosa também, né? Então, esse trecho devia ter, a 381, a obra dela teria que começar em Belo Horizonte e terminar rapidamente na cidade de João Manlevade. Eu hoje lembrei que Juscelino Kubitschek de Oliveira fez todas essas estradas em 5 anos. Né? Na época, é claro que as estradas atendiam a demanda de veículos e de caminhões. O nosso caminhão naquela época era o Fenemê, né? Que não passava de 60, de 70 km por hora. Não é verdade? Então, nós não temos hoje... Hoje os carros se modernizaram. O caminhão hoje é bitrem, tritrem, não é verdade? Então, hoje, tudo é diferente. Então, era necessário que nós tivéssemos estradas diferentes hoje. Eu fico vendo, por exemplo, a estrada 386. Essa estrada que liga Ponte Nova a Belo Horizonte, Ponte Nova a 040. Esse negócio de dizer que a 386 vem de Ouro Preto e chega até ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, eu não concordo com isso não. Acho que a 386 chega ali na 040, no trevo de Ouro Preto. Ali que chega a 386. Dali acaba, né? Bem, então vocês entendam, essa rodovia que liga a Ouro Preto e Mariana e vai até a nossa querida cidade de Ponte Nova, essa rodovia, principalmente de Belo Horizonte, ali do trevo de Ouro Preto até Mariana, já devia ter sido duplicada há muito tempo. E o mais grave, tudo aquilo que aconteceu com as últimas chuvas passadas, até hoje não foi consertado na estrada, né? Então, nós temos muitas coisas difíceis aqui para resolver. Esse DENIT parece que não resolve nada em Minas Gerais, né? Porque uma estrada começa de Ouro Preto, que vai a Ouro Preto e Mariana, Ponte Nova, que tem um movimento enorme, um movimento grande, né? Todos os dias. Ela precisa de uma duplicação. É uma estrada que serve também às mineradoras que estão ali naquela região. Infelizmente, até hoje, o que estragou na chuva passada, até hoje não foi consertado. É difícil, né? Então, quando eu vejo essas promessas, aí eu fico falando assim, meu Deus do céu, eu já vi tantas promessas, tantas coisas acontecerem em Minas Gerais, tanto candidato a presidente que vem aqui, fala e tal, vou resolver, vou fazer, vou acontecer, e nunca fizeram, né?
Infelizmente, nós estamos aí com muitos problemas e, infelizmente, também com governador e prefeito que não se entendem, né, que não conversam. Né? Nós tivemos aí o Calil, que viveu as turras com o Romeu Zema, que pegou um estado falido também. Quer dizer, ninguém entende, ninguém se entende, né? E quem leva a desvantagem disso é o Estado, é a cidade, não é verdade? Então, a gente fica assim, um certo meio São Tomé, querendo ver para acreditar. Né? Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo em Minas Gerais nesses últimos tempos. Né? Os candidatos estão aí, as promessas estão aí, mas dificilmente a gente vai entender que essas coisas vão ser atendidas. Né? Eu fico me lembrando aqui do Márcio Lacerda, que furou a cidade ali da Lagoinha até na Savassi para fazer um metrô entre Lagoinha e Savassi. Não era mais importante fazer um metrô entre Lagoinha e o Padre Eustáquio, aqui a região do Alípio de Melo, chegar até na Ressaca, e um metrô que um dia pudesse se estender até Sete Lagoas, não é verdade? Né? De pegar o metrô de Belo Horizonte que chega a Venda Nova e que pode ir até no aeroporto de Confins, né? Quer dizer, essa seria a grande obra. Não é a obra de fazer metrô da Lagoinha na Savassi, não. Muito podia ter um bonde, o VLT, veículo leve sobre trilho, que podia passar por esses lugares, né? Infelizmente, né, tá tudo errado. As prioridades são outras dos políticos, infelizmente. A Folha de São Paulo, como o Globo, como o Estadão de São Paulo, como outros jornais do Brasil inteiro, ficaram na oposição ao governo Bolsonaro. E muita gente sabe por que essa oposição. Porque o presidente Bolsonaro não liberou aquelas verbas poupudas que ele liberava para os jornais, para as TVs, né, para os grandes conglomerados de comunicação do país. Né? Todo mundo viu aí que a Globo nos últimos tempos dispensou muita gente e tal, porque teve que se adequar à falta de faturamento com coisas do governo, Caixa Econômica Federal, BNDES, etc, etc. Né? E outras verbas que vinham do governo federal. Então, os jornais estão sempre na oposição ao presidente Bolsonaro. Isso é muito natural, porque eles não levaram nada, então fazem a oposição, fazem o jornalismo que deveria ser de uma maneira ou de outra, não é verdade? Mas ontem a Folha de São Paulo trouxe um editorial que na primeira página, normalmente o editorial fica na segunda página, né? Esse editorial veio na primeira página para mostrar a importância dele. Começa dizendo: o candidato oposicionista está obrigado a dizer o que pretende mudar ou preservar na economia. Porque o Lula até agora não falou nada de economia. Ninguém sabe qual vai ser a regra da economia, o que ele vai adotar. Né? A gente lembra que quando ele ganhou na primeira vez, ele preservou o Plano Real, inclusive, né, não nomeou ninguém do PT, daqueles economistas do PT, que propunham coisas diferentes para dirigir a economia do país. Né? Foi um médico, ex-prefeito de Ribeirão Preto, que foi o Antônio Palocci, que foi ser o ministro da Fazenda. E o Henrique Meirelles, que tinha sido presidente do Banco de Boston, né? Um homem acostumado às lides financeiras, é que foi ser presidente do Banco Central. E aí ele preservou a moeda e o governo do Lula manteve aquilo que o Fernando Henrique deixou. Né? Então, o candidato oposicionista, segundo a Folha, está obrigado a dizer o que pretende mudar ou preservar. O editorial lembra ainda que Lula insiste na soberba de se amparar na postura de rejeição de Bolsonaro, falando ainda que o retorno de Lula ao Planalto, parece que o Lula quer chegar lá por gravidade, ou seja, ele não precisa de falar o que pretende fazer, quem pretende convocar para dirigir a economia do país. Então, nesse momento, o editorialista da Folha de São Paulo está preocupado porque o que o Bolsonaro tem feito tem dado certo. Está chamando atenção para isso, que a economia do país, diante das maiores economias do mundo, como a Alemanha, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, a economia do país está melhor do que a deles.
Por quê? Porque aqui se preparou-se, a economia brasileira foi preparada para enfrentar a pandemia. Não faltou dinheiro para as prefeituras, não faltou dinheiro para os estados, né, que praticamente fecharam suas cidades, fecharam seus estados. Né? Aqui em Belo Horizonte, o comércio, a maioria do comércio quebrou, não é verdade? Os restaurantes fecharam. Por quê? Porque fechou a cidade, acabou com tudo, né? Infelizmente, né? Então, o governo federal não deixou faltar dinheiro. Então, nós tivemos aí um problema grave, que foi um problema do mundo, dos preços, né, das commodities subirem, né? Petróleo, essas coisas todas, foi um Deus nos acuda, né? Subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o petróleo, subiu tudo, né? Infelizmente, para todo mundo, não é só aqui no Brasil, não. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a inflação é de 2 dígitos, já passou de 10%. Está chegando a quase 9% nos Estados Unidos, na Alemanha também, não é? Enquanto a economia brasileira está melhor. Então, a Folha de São Paulo está chamando atenção para isso. Chamando atenção, olha, o Lula tem que, como candidato que está aí querendo chegar por gravidade no Palácio do Planalto, né, como se fosse um escorregador, está tudo bem, tudo tranquilo, estou no escorregador aqui, ninguém vem me parar, não. Ele está achando, o editorialista da Folha de São Paulo está achando que o ex-presidente Lula tem que conversar, tem que falar com o agronegócio, tem que falar com o pessoal que cuida da economia do Brasil, que é importante. Não é só falar, não é só dizer que vai ser bom, que vai ser não. É dizer o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer. Porque, né, tem o contra, que vai dizendo o que o Lula pode fazer com a economia. Então, quer dizer, a Folha de São Paulo está chamando a atenção do Lula. O editorial está na primeira página da Folha de São Paulo de ontem. Tá legal, gente? É isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Fico me lembrando quando eu era criança, garoto, meu pai era funcionário da Souza Cruz, recebeu uma indenização, foi aposentado e criou um comércio na nossa casa, fez um cômodo de comércio grande, etc e tal, e inaugurou, hoje nós chamamos de mercearia, ou empório, né, de secos e molhados. Lá que vendia tudo. Vendia da panela, a gravata, arroz, feijão, cachaça, querosene naquela época, né? E eu era muito magro, eu era magérrimo, eu era tão magro que minha mãe contava as minhas costelas, de tão magrinho que eu era. Porque a gente se alimentava bem, mas não tinha a fartura do refrigerante. Aí eu passei a ter Coca-Cola, já pensou? Aquele menino tomando Coca-Cola, à vontade, a Coca-Cola estava ali à vontade para mim, e comia mortadela. A gente comia, por exemplo, um pão com salame. Era raro você comer um pão com salame. Era uma coisa mais deliciosa do mundo. Eu passei a ter o salame à minha disposição, só chegar com a faca e cortar. Né? Então, essas coisas todas, eu engordei. Fiquei parrudo, fiquei gordinho, né? Até ser chamado por gordo, por causa dos refrigerantes, das guloseimas e dos sais que a gente, né, punha para dentro do corpo. E agora, vejam só, desde ontem, os novos rótulos para as bebidas, para os sucos, para tudo que nós vamos ter agora, vão ter que trazer o excesso de gordura e de açúcar nos alimentos. Você sabia que uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola comum, ela leva 10 colheres de sopa cheias de açúcar, cada Coca-Cola? É muito açúcar, não é verdade? Então, essa regra passou a valer desde ontem, né? E mira justamente os alimentos e ingredientes que engordam associados a diabetes. O que a Anvisa e o Ministério da Saúde chegaram à conclusão? De que hoje a criança fica em casa, aí o pai compra aquele suco, né? Esse suco que vem de caixinha, né? Que não tem nada de suco natural naquilo. Chega lá e despeja a criança, toma aquilo o dia inteiro. Toma Coca-Cola, come sanduíche, come isso, come aquilo, o menino engorda. Fica o tempo no computador. Quando ele chega aos 12 anos de idade, ele está diabético.
Não é como nós que, como éramos criança, a gente saía correndo. Por isso eu falo com os meus amigos que têm criança, tem menino pequeno, disse, olha, leva o seu menino o máximo que puder para uma praça grande, para um lugar que ele possa correr, brincar, né? Possa andar com a bicicleta. Por exemplo, você chega aqui na Pampulha, tem espaço demais na Pampulha para a criança brincar. Tem algumas praças na cidade que são excelentes para as crianças brincarem, justamente para a criança correr. Criança gosta de correr. Você vê, por exemplo, um recreio numa escola, os meninos todos estão correndo, aquela algazarra toda, todo mundo correndo. Porque criança precisa de correr, né? E as crianças hoje estão presas dentro do apartamento, tomando Coca-Cola, tomando esses sucos de caixinha, que são um verdadeiro veneno, né? E aí vão engordando. E aí amanhã estão diabéticos. E depois que adquire a diabética, meu amigo, é muito difícil você sair fora da diabetes. Então, esses novos rótulos que entraram desde ontem, né, estão vigindo desde ontem, todos os alimentos agora serão obrigados a colocar o tipo de excesso de açúcar e de sal que aqueles alimentos têm, de sódio, né? Que todo mundo fala, o sódio, os alimentos têm. Por exemplo, eu tenho um amigo, Dr. Cláudio Cerqueira, foi um dos fundadores, o pai dele foi fundador do Laboratório São Marcos, né? E um dia eu visitei, ele tinha uma pequena fazenda aqui em Pedro Leopoldo, acho que ele até vendeu. E aí o Dr. Cláudio, cheguei na casa dele e falei assim, ô irmão, estou tomando aqui tirou uma jarra de leite lá da geladeira da casa dele, da fazenda dele, e me serviu um copo de leite. E brincou comigo, olha como esse leite suja o copo, né? Aquele leite maravilhoso que nós tomamos ali, brindamos um copo de leite, gelado, gostoso, estava um dia quente, né? Fui lá almoçar com ele, mas antes tomamos um copo de leite. Aí ele falou assim, agora você presta bem atenção, esse leite que está aqui, se ele ficar mais 2 dias na geladeira, ele talha, ele vai virar uma coalhada, né? Que é bom, a gente tira o soro, mistura, põe um pouco de açúcar e está aquela a coalhada prontinha para a gente consumir. Agora, por que o leite, esse leite que nós consumimos, esse leite que está nessa caixinha, né, que é servido, que a população brasileira, ou até na roça, hoje você está comprando. Você chega em qualquer lugar da roça, você chega naquele armazém da roça, qual que é o leite dele? É a caixinha. Não é mais o leite que é produzido ali mais, não, né? É aquele leite de caixinha. Aquele leite de caixinha dura 6 meses. Você sabia que ele leva soda cáustica para poder durar 6 meses? Não é verdade? Então, não pode ser um alimento bom para a gente. Não é verdade? Alimento bom é aquele que vai estragar. Aí o doutor Cláudio falava comigo assim, Cirantão, tudo que é bom, tudo que é natural, estraga. Né? A carne fresca, você comprou a carne fresca no açougue, você deixá-la 3 dias, 4 dias sem conservação, se não cozinhar e etc tal, ou não congelar, ela vai estragar. Não é não? Então, quer dizer, essa decisão da Anvisa, essa decisão dos novos rótulos das bebidas, dos alimentos, né? Isso é coisa muito importante para a saúde do povo brasileiro. Amanhã a gente volta.